Hello. Estamos esperando o Flávio. Tô com muita expectativa boa de apresentar para vocês esse novo projeto, né? Que eu já fiz aí um stories apresentando ele, né? E eu tô com muita expectativa boa a respeito de... Oi, Nini, beleza? Chegou primeiro, né? Isso aí. Gosto de gente empolgada mesmo. Então eu vou esperar o Flávio, né? Que a gente vai bater esse papo sobre esse projeto novo, né? Que eu já recebi, inclusive, muitas mensagens de muitas pessoas, né? Querendo saber um pouco. Já até mandei algumas informações. Algumas pessoas já me fizeram perguntas ali no post que eu fiz, né? Então, eu tô, assim, com muita expectativa boa para esse projeto novo. Né? Tô esperando o Flávio, que é esse amigo meu, parte do grupo do Teachers for Teachers, né? E a gente vai estar batendo um papo sobre bilinguismo, sobre como o professor de escola bilíngue tem que se preparar, né? E como vai ser esse processo, né? Que é tão difícil, né? Que às vezes a gente fica querendo se preparar para tanta coisa e não sabe qual tipo de curso se aplica melhor, né? E a gente vai ver isso tudo aí. Vamos ver o Flávio, acho que tá entrando. Será que ele... Tô dando uma mensagem para ele aqui. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta sobre alguma questão de material e tal, pode ir mandando, né? Que eu posso ir falando enquanto o Flávio não chega. Hello, Carol! Hello! Quem mais tá aí? A Débora. Olha, temos até personal teacher. Isso mesmo. Oi, Teacher Miriam também está aí. Teacher Miriam é a nossa próxima convidada no projeto Teachers, da nossa aula no domingo. E ela já tem um projeto maravilhoso que chama Bring Joy to Your Classes. E eu tô, assim, muito ansiosa para poder ver o projeto dela, né? Vocês vão ver a divulgação. Hoje à noite a gente já começa a divulgação. E eu tô com muita expectativa também, né? O Flávio já me mandou mensagem aqui que tá vindo, né? Enquanto isso, eu quero ir falando para vocês, né? Que esse final de semana agora, eu vou preparar um catálogo novo, né? Com outros itens que eu já preparei de pronta entrega, né? E vai ter preços muito especiais, né? Então, vocês fiquem de olho, né? E eu também vou estar preparando, atendendo a pedidos, alguns materiais em português também, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem, né? Principalmente nessa época agora de pandemia, que estão sem material, né? E eu vou estar adaptando algum material para português, inclusive esses que estão para download gratuito, né? Esse que tem o do Quiet Book, eu vou estar preparando eles também em português, né? Para os professores que precisarem, né? Ele está fazendo download ali e aproveitando as suas aulas, né? Então, vai ter muita coisa boa chegando esse final de semana, né? Eu tô com muita expectativa boa para isso, né? Então, eu já vou começar falando aqui alguma coisa, que o Flávio tá demorando um pouquinho, né? Então, eu vou começar falando. Então, inicialmente, né? Alguns professores me procuraram um pouco desesperados, né? Não agora, no ano passado, para comentar comigo que tinham recebido muitas ofertas de emprego, né, e que tinha chegado muita oportunidade de trabalho na região deles com escola bilíngue, né? E aí que eles foram tentar, inclusive gente com muita experiência, né, gente com bastante bagagem, professores excelentes, né, mas chegaram na escola bilíngue e não puderam se candidatar. Por quê? Porque eles não tinham uma proficiência em inglês, né? E essa necessidade de preparar o professor para o mercado bilíngue, né? Então, era uma realidade, principalmente aqui na minha região, né? Na minha região apareceu muita escola bilíngue, né? E aí o pessoal não estava preparado. Então, esse projeto nasceu principalmente dessa necessidade, né? De suprir a necessidade desses professores que
não achavam onde se preparar, onde se formar. Olha, a Fabi tá falando que adorou o livro. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. O Flávio entrou aí. Olha, a Liv tá falando. Obrigada, Liv. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Eu vou chamar o Flávio. Deixa eu ver aqui como é que é. Bom. Então, agora o Flávio já vai entrar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Aqui em Fortaleza tem acontecido das escolas que sentiu dificuldade. É isso mesmo, né? Essa dificuldade das escolas de se adequarem a essa realidade bilíngue no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro está acontecendo essa situação. Gente, esse é o Flávio Martins, né? Super amigo meu, pessoa maravilhosa, né? Que vai estar batendo esse papo com a gente hoje. Hello, Flávio. Tudo bem? Estou bem, e você? Eu estou tentando aqui controlar a minha luz e o meu áudio. Mas Como é está que tá a tudo luz muito de bom. você? Tá dando para ouvir e te ver muito bem. A luz está boa? Tá tudo ótimo. Olha aqui que tá melhor. Agora melhorou. Antes estava melhor, aí tá melhor. Tá melhor? Só um minuto. Mais escuro ou mais claro? Não, tá ótimo assim. Sim? Isso. Estou brilhando muito, hein? Shine bright like a diamond. Ok, so that's it. Você começou um pouquinho. Sim, eu já estava de conversando com o novidade para as pessoal sobre essa pessoas. necessidade, né, de se preparar mesmo para o universo bilíngue. E eu já estava conversando com eles um pouquinho antes de você chegar. Entendi. Então, pessoal, meu nome é Flávio, eu sou o criador do Máquina de Ideias e eu tive há algum tempo o prazer de conhecer a Thaís. Isso deve ter mais ou menos um ano e meio, talvez. E uma coisa que é fundamental dizer é que a gente tem participado de algumas coisas juntos, principalmente coisas online. Com a Thaís, que é uma pessoa fantástica, muito criativa. Eu acho até que ela tinha que mudar o nome do perfil dela, não pode ser Fitness, tem que ter Creative em algum momento aí do nome do seu perfil. Como vocês já seguem vários cenários em várias redes sociais, tem o site, já falou do site? Não. Não falou? Não era para falar, Ainda né? Opa, falei. Ainda não. Tem o perfil dela no Facebook, tem o perfil dela no Instagram, e a Thaís participa com a gente nos grupos de WhatsApp de professores e está sempre contribuindo com novidades, com coisas que são muito relacionadas a uma coisa que ela faz com muito carinho, que é a criação de materiais, a elaboração de materiais. E agora, de uns tempos para cá, a Thaís tem se preparado também para ser uma pessoa ligada à área do ELT, também como Teacher Trainer, com ainda mais capacidade. A mulher foi fazer o CELTA, né? Quem é do ELT sabe o que significa fazer o CELTA. Então juntaram lá Thaís, Carol Romano e foram lá no mês de janeiro se descabelar durante o mês inteiro para fazer o CELTA. Fizeram o CELTA, sucesso total. E a Thaís, como não para, né? Está sempre com ideias novas inovadoras e disruptivas. Sempre trazendo coisa bacana para as pessoas, sempre com muito apoio das pessoas que já seguem e conquistando ainda mais pessoas com o seu carisma, mas também com a qualidade do seu trabalho. Hoje nós vamos falar aqui, apesar de eu ser convidado, eu vou meio que leading the interview, porque a Thaís tem algumas coisas bacanas para contar. Há mais ou menos 2 semanas a gente conversou a respeito do The Avocado Family, que toda vez que eu vou falar eu só falo The Avocado Tree. Não sei porquê, mas a Thaís tem uma novidade bacana, me chamou para participar com ela da divulgação desse projeto. Para quem não conhece, a Thaís ela é professora de inglês, ela é coproprietária do Espaço Intercultural English Course, lá em Baldi. A Thaís agora pode falar de boca cheia, que ela é autora de livros infantis. Isso é muito bacana. No plural, né, agora. No plural. A Thaís também, ela é palestrante, ela oferece workshops e oficinas e palestras e coisas ligadas ao assunto, nosso assunto do ELT. E ela é a principal, se não única,
responsável por tudo de bom que acontece nesse Teaching Ideas, que é um centro de desenvolvimento de material e de produtos que capacitam o professor de língua inglesa, principalmente aqueles professores dos anos iniciais. Desculpa. Além disso, a Thaís também trabalha, coopera, ajuda, elabora e faz dar certo o T4T, que é o Teachers for Teachers Belo Horizonte, que é uma organização de pessoas interessadas em contribuir para o desenvolvimento profissional de professores de inglês em Belo Horizonte, mas que recebe pessoas do Brasil inteiro. A gente vai falar disso talvez um pouco mais tarde. Thaís tem graduação em letras e tem pós-graduação em metodologias de ensino de línguas. E também pós-graduação em educação inclusiva, que é um negócio muito bacana. Ela foi bolsista da Fulbright. Fulbright, it's a big deal. Ela foi bolsista da Fulbright na UCLA. That's a big deal. E ela é certificada CELTA. Pois é, esse é o currículo da moça, que não para de crescer. Recentemente ela lançou o The Avocado Family, tem um monte de projeto, várias coisas por sair relacionadas ao mundo de literatura para kids, para young learners. E a Thaís agora quer falar para a gente um pouco mais, estou muito interessado em saber um pouco mais das coisas relacionadas a essa sua incursão pelo mundo bilíngue. Então, vou te fazer algumas perguntas que eu acho que são perguntas que grande parte das pessoas tem interesse em saber, e aí você fica à vontade para responder da melhor maneira possível. As pessoas vão postar perguntas ali também, e a gente tenta alternar entre o que eu preciso te perguntar, que eu acho que seria de interesse das pessoas, e aquilo que você quer dizer a respeito da sua proposta aqui hoje. Te ajudei na divulgação, porque você me convenceu de que essa seria uma boa alternativa para professores. Então, o título da nossa divulgação foi Curso de Inglês para Professores Bilíngue. Antes de falar de professores bilíngue, eu queria falar um pouco sobre o cenário do ensino bilíngue no Brasil. O que você pode nos dizer a respeito disso? Então, nos últimos anos, né, o ensino bilíngue cresceu muito. Né? Alguns anos já, tipo uns 10 anos para cá, já tinha algumas redes de escolas bilíngues, né, que já são inclusive famosas e conhecidas, e não só escolas bilíngues, mas também escolas internacionais, né, que também trabalhavam com essa realidade bilíngue, não só, inclusive, com a língua inglesa, né, mas dependendo da região, né, tem escolas que trabalham com alemão, com espanhol, né, dependendo da localização da escola, né. Só que de uns anos para cá, assim, 3, 4 anos, houve um boom no país, né, e em várias regiões, inclusive aqui na região onde eu moro, né, perto de Belo Horizonte, aqui na região de Sete Lagoas, abriram-se várias escolas de escola regular, só que abriu já com bilíngue. E aí, os pais também encontraram essa novidade, não sabiam se era vantagem colocar a criança na escola bilíngue, ou se continuava no cursinho de inglês, não sabiam qual era a diferença entre um e outro, né? Então, a realidade do ensino bilíngue no Brasil hoje é que é uma grande novidade, né? É um diferencial que a escola regular traz, mas é uma grande novidade, inclusive para os professores, né? Porque tem muito professor que nunca tinha nem ouvido falar, como aqui nas cidades ao redor de onde eu moro, o pessoal nunca nem tinha ouvido falar o que era escola bilíngue, né? E de repente a escola bilíngue aconteceu, né? Então, o cenário é tudo novidade, né? E tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, tanto os pais, alunos, professores, todo mundo está se adaptando a essa nova realidade, que é uma tendência, na verdade, né? A previsão é que nos próximos 10 anos é o tempo para todas as escolas, incluindo as públicas, porque já existem escolas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, em alguns outros lugares, escolas públicas de ensino bilíngue, né? Então, assim, a tendência é que nos próximos 10 anos, todas as escolas se adaptem para essa realidade. Certo. Aqui em Belo Horizonte, eu trabalho com a língua inglesa já há 20 anos e eu tenho percebido também esse movimento em torno do bilinguismo. E aí a gente tem percebido algumas coisas dentro desse cenário que eu acho que são muito relevantes, eu acho que você pode trazer mais informações a respeito. Uma das coisas é, de uma hora para outra, aparentemente, grande parte das escolas decide migrar para o modo bilíngue, né? E isso tem um impacto muito forte no cenário de mercado de trabalho dos professores de inglês.
Por um lado, para quem é professor de inglês, já tem algum nível de experiência e tem formação na área, esse mercado se abrindo é uma grande possibilidade. Por outro, as escolas têm tido muita dificuldade em contratar professores capacitados para esse tipo de curso, para esse tipo de escola, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de metodologia. Que tipo de formação as escolas demandam atualmente para o professor que quer chegar, professora que quer chegar e trabalhar no modo bilíngue? Por exemplo, quando eu era estudante de letras, e logo que eu comecei a procurar trabalho na área de letras, me perguntavam se eu tinha graduação em letras e se eu já tinha morado fora, né? Hoje, esse cenário está mudando em função dessas coisas relacionadas ao bilinguismo. Então, que tipo de formação essas escolas têm demandado dos professores? Então, primeiramente, né, a escola que está se adaptando ao bilinguismo, ela tem várias opções, inclusive hoje no mercado é possível encontrar empresas que vão implantar para você a parte bilíngue da escola, porque a escola bilíngue ela não tem todas as matérias ou todas as séries, tudo ensinado em inglês, né? Ela pode optar dentro do seu currículo, né? Porque no Brasil não existe uma legislação específica a respeito do bilinguismo. Então, a escola pode administrar isso. Então, existem algumas empresas que ela pode entrar na sua escola e fazer essa parte. Só que tem escolas que seguem o modelo regular, né? E aí cada professor vai fazer o seu papel. E dentro de cada professor fazendo o seu papel é que a coisa fica diferenciada, né? Então, o professor de ensino infantil e de Fundamental 1, ele tem que ter pedagogia. Isso é fato, né? Só que a pessoa que estuda pedagogia, na faculdade de pedagogia, ela não tem inglês. Né? Na faculdade de pedagogia não contempla a matéria de inglês. Então, se a pessoa já estudou inglês antes, quando ela acaba o curso de pedagogia, ela está apta para poder entrar no mercado bilíngue. Agora, se ela estudou pedagogia, ainda que ela tenha feito na melhor faculdade, né, e tirado as melhores notas, se ela não tiver uma proficiência mínima em inglês, ela não vai conseguir trabalhar na escola bilíngue. Agora, falando de Fundamental 2 e médio, então o professor tem que ter a habilitação da matéria que ele vai ensinar, né? Então, se a pessoa vai ensinar inglês ou português, tem que ter letras. Se a pessoa vai ensinar matemática, tem que ter a licenciatura em matemática e assim por diante. E, além disso, tem que saber isso em inglês, né? E aí é que entra o CLIL, né? Que é o Content and Language Integrated Learning, né? Que o bilinguismo trabalha dessa forma. Então, é uma realidade muito diferente que pede do professor, além da proficiência em inglês, né, dele ter que saber falar. Então, o professor de física tem que saber os termos certos da física em inglês para poder ensinar para o aluno. Então, é um professor que tem realmente um conhecimento diferenciado. Só que você encontra muito mais necessidade do professor de ensino infantil, pelo número de alunos que tem, do que necessidade do professor de física que fala inglês, por exemplo, de química. Porque o número de aula que eles dão são menor, né? Então, assim, a necessidade do professor que tem a pedagogia e que fala inglês é muito alta, né? No início desse ano, a gente viu escolas estavam implorando por professores com essa habilitação e não tinham. E por causa disso é que às vezes as escolas têm que contratar uma empresa para vir implantar isso, né? E eu recebi muito pedido de socorro de muitos professores que queriam entrar nesse mercado e queriam se preparar. Porém, muitos deles procuravam cursos regulares de inglês e o curso, apesar de ser muito bom, ser muito renomado, e até professores particulares, eles não tinham um programa que atendia a necessidade deles enquanto professor, né? Então, fugia um pouco da necessidade real, né? E é aí que a gente entra. Acompanhando o cenário do bilinguismo, ou dessa mudança de padrão, ou de modelo de escola aqui em Belo Horizonte, acompanhei também no começo desse ano, dada essa demanda por professores de inglês, na verdade, desde o final do ano passado, quando as escolas começam lá por novembro, dezembro, a fazer a seleção de professores, que a demanda era muito grande por professores de inglês para trabalhar no ambiente bilíngue, porém, as escolas queriam que houvesse pessoas capacitadas, treinadas, formadas, para já chegar atuando nas escolas. E descobriu-se que não existe essa formação. Não existe, por exemplo, até onde eu sei,
não há graduação em ensino bilíngue no Brasil, não é isso? Não há. Por enquanto não há. Você pode achar pós-graduação, né? Pós-graduação em bilinguismo você acha. Mas a graduação, que já forma o professor bilíngue, partindo da pedagogia, ainda não temos, né? Então tem só o professor de letras, né? A Carol até escreveu ali, né? Que o pré-requisito é a pedagogia, mais o nível de inglês B2 ou acima, né? Sim. Aí tá perguntando, é um curso para professores de inglês também? Eu acho que a pessoa está querendo saber se o curso sobre o qual nós vamos falar também é um curso para professor de inglês. Sim, né? De repente, se a pessoa quer se aperfeiçoar, né? Quer melhorar, ou quer... De repente, a pessoa está um pouquinho enferrujada e quer, né? Pegar de novo o ritmo, também é. Tá. Há algum tempo, sei lá, coisa de 5, 6 anos, eu li um artigo que dizia sobre o declínio das licenciaturas no Brasil. Que estava havendo um problema nas licenciaturas, que cada vez menos pessoas se interessavam em ser professores. De repente, essa mudança para o bilinguismo acaba abrindo oportunidade para mais pessoas se interessarem, ou até mesmo passando a ser um desafio maior para aquelas pessoas que estavam pensando em ingressar nas licenciaturas. Pensando aí nessa questão do bilinguismo, eu li também o que a Carol escreveu, B2 mais pedagogia. Isso é para Fundamental 1, isso é para os anos iniciais, isso é para Fundamental 2. Como que funciona isso? Há uma determinação? Quem controla isso? Então, cada escola tem o seu próprio critério e tem, além do seu próprio critério, tem o seu próprio método de avaliação. Então, não existe por exemplo, a escola pode estabelecer seu próprio critério. Então, para dar aula aqui na nossa escola, você tem que ter pedagogia, mais o CELTA, ou algum CELTA P ou S, né, dependendo da necessidade, ou você tem que ter um curso de TKT, cada escola estabelece o seu próprio critério. E, além disso, a escola também muitas escolas têm os seus próprios treinamentos, né? Então, às vezes, a rede de escola, né, prepara o seu próprio treinamento. Então, o que todo mundo tem que ter, fato, para esse ensino infantil, a pedagogia e a proficiência em inglês. Porque a pedagogia, inclusive, é uma demanda legal, é uma demanda da lei. Não se pode trabalhar com ensino infantil sem pedagogia, não é isso? Eu estava lendo aqui, eu não prestei atenção na sua pergunta. Fala de novo. Há uma determinação legal de que para trabalhar nos anos iniciais, com a educação infantil, por exemplo, tem que ter pedagogia. Tem que ter pedagogia. Essa é a habilitação de ensino superior que é requerida para se trabalhar com ensino infantil e fundamental 1, né? Além do cargo de pedagogo em si. E no Fundamental 2 e no ensino médio, a pessoa tem que ser habilitada na área de atuação, por exemplo, na física, na geografia, na história, por aí vai. Isso, no português e no inglês também. Eu estou vendo algumas pessoas falando, né, que existe essa tromba, né, a pessoa ter pedagogia e ter letras para trabalhar na escola bilíngue. Realmente, são habilitações diferentes. Então, por exemplo, eu sou formada em letras, com licenciatura plena em português e inglês. Mas, apesar de eu ter cursado a faculdade de letras inteira, não existe um módulo, vamos dizer assim, ou uma matéria para trabalhar em ensino infantil. A gente não vê nada disso, né? Então, o que acontece? O professor que faz letras, teoricamente, ele sai, letras em inglês, teoricamente, ele sai proficiente em inglês, mas ele não sai habilitado para trabalhar com ensino infantil, né? Tá. Então, existe esse choque, né? Então, pensando aí nessa questão, primeiro houve a demanda em função da mudança das escolas, em função da mudança dos cursos, dos programas de curso, dos currículos, para desenhar um programa bilíngue para as escolas. As escolas fazem essa mudança. Depois as escolas começam a contratar e as pessoas chegam sem essa preparação. Há casos em que as escolas adotam um modelo já pronto, como o International School e várias outras, e há casos que as escolas têm o seu próprio modo de formação continuada desse professor, ele já estando em serviço. E aí bate o desespero, porque grande parte das pessoas que foram contratadas para trabalhar nas escolas bilíngues entraram sem serem necessariamente bilíngues. Exato. Né? E aí você tem também muitos
sem experiência, como a Mariana está falando ali, nesse tempo Sim. de serviço deve ser levado em consideração. A experiência que às vezes o professor que está fazendo, seja pedagogia ou qualquer outra licenciatura, a gente tem que fazer estágio e tudo, mas a gente sabe que a experiência de fato, né, acontece quando você dá aula. Então, muitos professores que talvez dos mais jovens, principalmente, fizeram pedagogia e sabiam inglês, mas eles chegavam na sala sem experiência. Né? Então, o ideal seria que houvesse tudo junto, né? Mas... Nos grupos de professores que eu trabalho, nos grupos de professores que eu coordeno no WhatsApp, eu tenho percebido o seguinte: várias pessoas foram contratadas para trabalhar nas escolas bilíngue. Pronto, estou contratado, vou trabalhar. A formação que recebe das escolas não é suficiente e as pessoas se veem no total desespero, sem ter ou sem saber o que fazer. E aí começam a procurar alternativas. Talvez o seu curso venha a ser uma dessas alternativas para que as pessoas se capacitem e se tornem e transformem o seu perfil para um perfil mais adequado a esse cenário que já está consolidado no Brasil, que é a educação bilíngue. Agora, uma outra pergunta. Se, por um lado, as escolas fizeram essa mudança para o modelo bilíngue, grande parte das escolas já fez essa mudança, várias outras escolas farão essa mudança no futuro bem próximo, né? Na escola da minha filha, por exemplo, eles estão fazendo ano a ano essa mudança para o modelo bilíngue, e é uma escola muito grande. Como funciona a questão dos materiais para as escolas bilíngues? Elas têm um material próprio, as editoras estão preparando esse material, isso vem de fora, como é que funciona isso? Cada escola, né, como eu te falei, às vezes contrata a empresa já tem material próprio. As grandes editoras, né, como a Richmond, por exemplo, e outras, já tem um material que prepara um material preparado para o professor bilíngue, né? Só que, isso eu estou falando de Fundamental 1. Quando você chega no Fundamental 2 e médio, né, tem que ter material específico. Algumas editoras já têm material específico também, mas o que eu tenho percebido é que muito professor que está tendo que desenvolver o seu próprio material junto com outros colegas da área. Né? Então, é um grande desafio. Então, por exemplo, aparentemente, o que eu consigo perceber é que há, no mínimo, 3 problemas graves. O primeiro problema grave, ele vem da formação inicial do professor, de grande parte desses professores, que não tiveram isso na faculdade e não sabem nem por onde começar. Mas aí essa pessoa é contratada e vem o segundo problema. Os cursos de formação e as oportunidades de desenvolvimento profissional que as pessoas têm nas escolas não são muito bem delineados para direcionar as pessoas para fazer esse tipo de trabalho nas escolas. E o terceiro problema é que a materialidade, às vezes, não acompanha aquilo que é a necessidade real de quem está dentro da sala, é isso? Isso. Inclusive, nas aulas regulares de inglês que tem nas escolas públicas, principalmente nos dias de hoje, muitos dos livros que são enviados, né, pelo governo não são não é possível usar, porque eles não se adaptam às realidades. E agora, com o bilinguismo, então, depende muito de muita coisa, né? A editora prepara algo de um nível que você não sabe se o professor que vai receber tem condições de trabalhar aquele material, com aquele material daquela forma, né? Então, está tudo girando em torno de um grande desafio. Eu já recebi inúmeros pedidos de professores me pedindo para desenvolver materiais para eles adaptarem com o que eles tinham, né, dentro da sala de aula, porque, infelizmente, eles não conseguiam acompanhar, né? E o aluno também que sofreu essa transição meio que chegou de paraquedas, né? E aí é um desafio grande para todo mundo. Vou deixar aqui uma pergunta retórica para todo mundo que está assistindo a live e para nós também, enquanto professores. Até que ponto o mercado impôs um modelo de educação bilíngue e estava preparado para receber alunos para uma educação bilíngue? Né? Até que ponto? É verdade. Thaís, sobre os currículos da educação bilíngue, há um currículo único? Como funciona essa questão? Por exemplo, no caso do ensino fundamental regular, a gente tem os currículos atualmente baseados na BNCC, que é uma legislação federal, e a partir dela, todas as escolas, particulares e públicas, todas as escolas de todos os níveis, do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental, desenvolvem seus currículos. Isso é a BNCC. No caso do ensino bilíngue, há alguma... Você falou que não há nenhuma legislação que regulamente, mas no caso do ensino bilíngue, há algum tipo de currículo base, há algum tipo de direcionamento
O que temos a Sim, respeito disso no Brasil atualmente? sim, de tudo que eu já li, o que eu estudei, a única coisa definida é que as matérias do currículo básico devem ser dadas em língua materna. Esse é o que há. Então, todo o currículo diversificado é possível dar em língua estrangeira, né? É o primeiro ponto. Isso é principalmente aplicável nas escolas públicas. Então, nas escolas internacionais e bilíngues, então eles têm autonomia, vamos dizer assim, né? Para flexibilizar isso. Mas não pode ser a escola bilíngue, né? Ela tem esse nome porque tem matérias ensinadas nas duas línguas, né? Então é diferente da escola internacional. A escola internacional, se ela for inglesa, americana, ela pode dar todas as matérias só em inglês. Mas a Sim. escola bilíngue, ela tem que ter matérias em português e matérias em inglês, né? E ela tem essa autonomia de escolher, né? Mas de tudo que eu já li, que eu estudei, que a lei rege é que matérias do currículo básico, português, matemática, geografia, história, algumas lá tem que ser dada em língua materna, Sim. né? Principalmente no Fundamental 1, né? Mas, como eu te disse, não existe uma lei que fala tem que ser assim, né? Então, a escola, ela tem essa flexibilidade. Há algumas pessoas pedindo para que a gente deixe a live salva. A live ela fica salva por 24 horas no Instagram e daqui a pouco, depois que terminar, eu vou baixar, vou fazer a edição e a gente coloca no YouTube e a Thaís depois divulga para vocês, tá bom? Então, que perder aí pode ver depois no canal do YouTube. Thaís, então tem essa, como eu poderia dizer, essa flexibilidade da legislação em relação à educação bilíngue, até mesmo por uma falta de legislação, mas há também um outro aspecto, a gente já falou de formação de professores, há também um outro aspecto que eu acho que é essencial. Falta formação também para coordenadores, né? Ou existe alguma formação específica para coordenadores de educação bilíngue? Não existe uma formação específica que seja requerida. Como eu te disse, cada escola tem seu próprio critério, né? Então, normalmente, eles pedem pessoas que já têm experiência nessa área, que sejam formadas em pedagogia. E, como eu disse, tem essa pós-graduação em bilinguismo. Então, muitos pedem assim. Mas, na verdade, o que a gente observa é que a maioria das escolas bilíngues hoje são escolas privadas. Então, são escolas que os professores também têm acesso a cursos como CELTA, como DKT e outros. Então, normalmente, as pessoas que têm essas certificações têm um diferencial na hora dessa contratação. Mas não existe como, por exemplo, numa escola regular, para ser coordenador, de repente você é pedagogo e tem uma pós-graduação, né, que te habilita ou te capacita melhor naquilo. No que diz respeito à coordenação bilíngue, ainda não há. Então, eu corro risco, por exemplo, enquanto professor, caso eu me interessasse por uma vaga numa escola bilíngue, de estar sendo contratado para trabalhar com um coordenador de educação bilíngue que saiba menos do que eu. Uhum. Entendi. Aí a Miss Bia está falando que há uma pós-graduação para coordenação pedagógica bilíngue no São Paulo Open Center. Isso é novo para todo mundo, na verdade, né? Então, Ótimo. deve ser a única faculdade que está oferecendo essa capacitação por enquanto, porque a única que eu conhecia de bilinguismo é do Instituto Singularidades, e eu já vi mais 2 faculdades oferecendo também de bilinguismo, mas não em coordenação pedagógica bilíngue. Muito interessante isso. Eu vou pesquisar depois, porque tem interesse. Ótimo. Agora nós vamos mudar completamente de cenário, porque primeiro a gente tentou traçar aqui os problemas e as características da educação bilíngue no Brasil até o momento. Isso. Mas as pessoas não vieram aqui para ouvir falar sobre educação bilíngue só. As pessoas também querem saber sobre a sua proposta para tentar minimizar as situações de problema que os professores passam no dia a dia, naquilo que está relacionado à materialidade e naquilo que está relacionado a práticas pedagógicas e metodológicas e linguísticas acerca da ação de estar em sala de aula, né? Então vamos lá. O que você pensou para ser uma solução para quem precisa investir em si mesmo como profissional relacionado a me tornar um professor melhor de educação bilíngue? Então, como eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, né? Alguns professores me procuraram e a realidade que eles apresentaram foi essa, né? Eles procuravam alguma escola de franquia ou professor particular de inglês, só que o curso que o professor oferecia, apesar de ser um curso muito bom, não atendia a necessidade deles
talvez pela forma que a metodologia era aplicada, ou que não atendia à pressa que eles tinham de aprender, vamos dizer assim, né? E aí eu pensei, como que eu poderia sanar esse problema, né? Dentro da realidade que eu estava vivendo. Então, com base nisso, o que eu fiz? Eu preparei um programa, né, que é um curso de inglês regular, né, que atende nível básico, intermediário e avançado, né? Só que eu, dentro da minha programação, eu uni a teoria com a prática. Então, eu vou dar um exemplo. O professor aprendeu na primeira aula a Introducing Yourself, né, apresentação pessoal. Então, depois que a gente aprendeu tudo disso, a parte do speaking, toda a pronúncia, aprendemos tudo? Beleza. Então, agora, vamos ver como você ensinaria isso para o seu aluno, né? Então, se você, principalmente professor de Fundamental 1, professor infantil, como que você vai fazer essa parte com o seu aluno? Como que você faria uma aula de apresentação pessoal com seus alunos de 7 anos de idade, né? Então, você aprendeu os cumprimentos. Good morning, good evening, good afternoon. E o que é? Como que você passaria isso para o seu aluno? Né? Então, a ideia é o professor ter a aula de inglês, né? Aprendeu, e aí depois que ele aprendeu aquela aula, a gente já vai montar um plano de aula para ele dali, como ele ensinaria isso. Né? Então, o desejo é o quê? Que o professor... Volta a sua última fala que travou. Deve ter travado para outras pessoas também. Pode. Ok, então vamos repetir. Não, né? só Então, o professor teve a aula, o professor aprendeu. Apresentação pessoal, cumprimentos, né? Ele teve a sua aula. Acabou a sua aula, nós vamos ver como você ensinaria isso. Né? Então, eu vou passar para esse professor algumas práticas de sala de aula e, inclusive, vou oferecer materiais também, né? Quando acabar a live, logo depois que acabar, quem quiser receber o prospecto com toda a descrição e preços, é só me mandar, né? Eu vou deixar também para fazer o download lá na minha bio, né? Então, o professor vai ter modalidades em que o pacote, ele vai receber como parte do pacote um kit de materiais. Então, eu vou dar um exemplo. Ele aprendeu os greetings, os cumprimentos, né? E aí, um dos materiais que vai para o professor é um cartaz como esse. Né? Então, ele pode usar esse cartaz que tem todos os cumprimentos, tanto para decorar a sua sala, como para poder usar também na sua aula. Né? Além disso, vai ter outros materiais, como esses flashcards que estão aqui atrás de mim, e alguns outros que eu vou sugerir para o professor que ele possa usar na sua aula, né? E ele vai ter oportunidade tanto de adquirir, quanto, dependendo do pacote de aula que ele comprar, como vai receber como parte do pacote. Né? Então, o objetivo é esse. Depois de cada aula, o professor aprendeu inglês. Depois de cada aula, a gente vai montar junto um plano de aula para que ele já saia dali com o plano de aula de como ele ensinaria aquilo que ele acabou de aprender. Entendi. Então, é a união da teoria com a prática. Tá. Essa é a proposta. Tá. Por exemplo, imagino que a formação do professor de matemática, a formação do professor de história, a formação do professor de educação física, imagino que a parte metodológica, o como ensinar, ela seja bastante diferente da formação do professor de inglês, do professor de português e dos professores que atuam na educação infantil. Por razões óbvias. São pontos, né? São cenários diferentes. Você também espera alcançar os professores dessas outras áreas ou você está pensando no professor de língua inglesa, de língua portuguesa, de educação física, de matemática? Como é que é isso? Você está pensando em todo mundo? Você quer alcançar todo mundo? Você tem proposta para todo mundo? Então, inicialmente, né, o programa é para professores de ensino infantil e de Fundamental 1. Por quê? Porque como eu dei o exemplo do professor de física, né, tem termos que ele tem que ensinar que eu também tenho que aprender. Né? Então, o meu objetivo é que futuramente eu consiga não todas as matérias, né? Porque motivos óbvios, né? Não dá para aprender tudo, mas eu pretendo abrir para alguns outros professores de algumas outras matérias também. Mas inicialmente o meu foco é
professor de ensino fundamental 1 e professor de ensino infantil. Eu já até recebi algumas mensagens que eu respondi em inbox, né, que a pessoa me falou, mas eu dou aula de matemática, eu queria fazer o curso com você, eu não posso. Eu falei, pode, é um curso regular, né? Você não vai perder nada em termos de curso. Só que a prática de sala, a prática de aula, o plano de aula que a gente vai montar juntos, né, que você vai receber e receber material, não vai atender na sua aula de matemática, né? O que vai acontecer é isso, né? Porque a parte da matemática que a gente aprende nesse curso é a parte mais simples, né? Soma, adição, subtração, divisão. A gente vai ver esses termos, os números, né? Os termos básicos ali dessas operações básicas e pronto. Agora, se tiver que ensinar lá tangente, eu não sei. Sim, né? Então, inicialmente é para ensino fundamental e ensino infantil. Tá. Pensando aí no pessoal do Fundamental 1, grande parte das pessoas que atuam no Fundamental 1, com exceção dos especialistas, e aí os especialistas estão me referindo aos professores de inglês, de arte e professor de educação física. Com exceção desses três, a grande maioria desses outros professores são professores que têm graduação em pedagogia. Isso. Né? Então, se essas pessoas já estão trabalhando, eles já têm um determinado nível de inglês. Isso. Qual é o nível de inglês mínimo que você espera das pessoas que se matriculam no seu curso? Então, eu quero só esclarecer um detalhezinho que fugiu na hora que você perguntou, que entra agora nessa resposta. Né? Então, tem a escola bilíngue que, de repente, comprou, né, um curso para poder implantar ali, mas que tem na sua sala cartazes, ou na escola tem sinalização escrita em inglês e que o professor já tem que falar. Então, eu sei que a maioria dos professores que já trabalham em escola bilíngue, e que alguns, inclusive, já me mandaram mensagem, que querem fazer o curso, não estão no nível totalmente zero, né? Então, assim, eu tenho possibilidade de aplicar para o professor que já entende que tem algum nível, uma prova de nivelamento, né? Que, de repente, ele quer começar num nível, né, diferenciado, e a gente pode trabalhar só a questão do plano de aula desde o início, né? E eu também tenho alguns professores que falam, Thais, eu não sei mais nada, eu só estudei na escola e eu tô 0-0. Beleza, vamos entrar 0-0. Thais, eu já fiz até um intermediário 2, né? E eu queria aproveitar esse conhecimento. Vamos fazer uma prova de nivelamento, né? Porque, lembrando, é um curso de inglês regular. Eu não tenho uma varinha de condão, né? E não vou oferecer para você uma metodologia fantástica que você vai aprender tudo em 3 meses. Não é assim que as coisas vão funcionar. É um curso regular, né? E, inclusive, na proposta eu escrevi, né? Que, basicamente, aqui no meu curso físico, né? Na Escola Espaço Intercultural, cada nível com os meus alunos regulares presenciais aqui funciona em 1 ano. Né, falando dos adultos, né? Então é 1 ano para o nível básico, 1 ano para o nível intermediário e 1 ano para o nível avançado, pelo menos, né? Se o aluno tiver um ritmo, né, que a gente diz mediano, assim, vamos dizer. Mas eu já tive aluno que conseguiu fazer o nível básico em 9 meses, né? Então, por quê? Porque ele fazia o curso sozinho e ele era muito dedicado. Então, isso também vai depender do aluno, né? Então, eu vou oferecer tanto o curso para quem quer começar do zero, e se a pessoa já tiver alguma proficiência, a gente pode aproveitar, sim, fazer um nivelamento e colocar ela no nível que ela, né, se encaixar, vamos dizer assim, né? Tem algumas perguntas aqui. Entendi. Então, por exemplo, eu vou voltar nas perguntas. Eu vou voltar nelas daqui a pouco. A Raquel está perguntando. A pergunta da Raquel é muito engraçada, porque pessoal, olha, eu sou de Foz do Iguaçu. As aulas serão online, pelo amor de Deus? Serão online. Serão online, Raquel. Inclusive, tentando agora recuperar algumas... como, né? De fazer presencial. Eu citei presencial aqui porque aqui é a escola física, né? Que eu sou proprietária juntamente com minha irmã, né? Mas esse curso vai ser oferecido online. Eu achei muito engraçado. Tentando recuperar algumas perguntas que já surgiram. Recuperando algumas perguntas que já surgiram e que podem também ser dúvidas de outras pessoas. E uma terceira coisa ainda, várias das pessoas que estão assistindo essa live provavelmente vão querer compartilhar informações a respeito desse curso com colegas de trabalho. Então, tem algumas coisas importantes que precisam ser ditas. Eu sou professor de matemática do 7º ano, trabalho numa escola de educação bilíngue,
já tenho um nível razoável de inglês. Seu curso pode me beneficiar? Sim, pode te beneficiar. Em termos da parte do curso de inglês, pode te beneficiar muito. Porém, o planejamento de aula que será oferecido para você após cada aula não vai atender a sua aula de matemática do 7º ano. Mas eu posso me beneficiar também do tipo de metodologia que você vai usar, não? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Talvez você não saiba tangente, mas talvez a técnica que você tem para ensinar pode me ajudar a ensinar tangente no set, sei lá, no ano que tangente é ensinada. É importante também lembrar o seguinte, que o professor de matemática, de física, de química, de história, né, que vai dar aula de inglês, ele tem que saber o inglês básico, vamos dizer assim. Né, que não sejam os termos específicos de cada matéria. Ele tem que saber, né? Então, ele pode, de repente, fazer o curso regular normal e depois, seja comigo ou com outro professor da sua própria área, aprender os termos específicos. Tá. Fiz o seu curso. Aí, qual é o modo que você tem de avaliação para que eu possa me capacitar, para que eu possa me tornar apto para o próximo nível? Como que funciona essa divisão de níveis? Então, ao final de cada nível... Só um minuto. Ela é uma divisão de nível linguístico ou ela é uma divisão de nível metodológico? Sim, são os dois, na verdade. Né? Trabalham juntos, né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso aí junto. E ao final de cada nível, nós vamos... Na verdade, ao final de cada semestre, a gente já vai fazer uma prova, mas... Por exemplo, se eu estiver fazendo o curso com você e você é aluno individual, essa avaliação ela vai ocorrendo, né, juntamente com a aula. Mas eu também vou oferecer para grupos, porque, por exemplo, já teve diretora de escola que me procurou, falou, Thais, eu tenho aqui 4 professores e a gente vai proporcionar o curso para esses 4 professores. Então, eles vão fazer em grupo. Agora, em grupo, a gente precisa fazer avaliações separadas, tanto avaliação oral, quanto de listening, quanto escrita, né? Então, a gente vai fazer a avaliação online, as partes que tiverem, a parte escrita a pessoa vai fazer, como um curso online normal. Entendi. Tá. E pensando aí na questão relacionada ainda a material, voltando àquela pergunta que eu fiz anteriormente. As escolas têm o seu material, as escolas que adotaram esse modo bilíngue, elas já têm o material que vem de editora, algumas escolas estão fazendo o próprio material, mas como que o seu material se articula com aquilo que já tem dentro das salas? Olha, dentro do que tiver para ensinar, por exemplo, um professor do 1º ano, né? Então, eu conheço o currículo, né, do ensino fundamental 1, né? E eu vou estar direcionando as aulas que tiverem aquele conteúdo dentro do que eu tiver para poder oferecer, né? Obviamente, aquilo que eu ainda não tenho vai ser criado para poder dar para o professor, né? Então, assim, o meu material que vai ser desenhado, inclusive alguns exclusivamente para esse curso, vamos dizer assim, né? A grande parte já está pronta, mas é para atender a necessidade do professor que vai chegar lá, no meu livro 1, o aluno tem que aprender de 1 a 10. O que eu tenho de 1 a 10 para poder ensinar para esse aluno, né? Então, ele vai ter um cartaz, ele vai ter algumas cartas, ele vai ter um joguinho, ele vai ter o quê? Que vai dar suporte para ele dentro do material que ele já tem. O meu material, dentro desse curso, não vai ser total, o material total que o professor vai ter para usar. Vai ser um material de apoio, né? Sim. Assim como qualquer professor hoje em dia tem, que você compra um jogo, você compra um DVD com um filme, né? Ou qualquer outro recurso, né? Então, ele vai se encaixar assim, né? E alguns professores já até me perguntaram assim, e você vai poder, tipo, desenvolver naquilo que eu pedi para você, né? Então, se eu tiver condições, né, professor, Thais, eu quero ensinar fotossíntese. Né? Então, vamos fazer um cartaz de fotossíntese. Por quê? Porque dentro do currículo do 1º ao 5º ano, tem o professor que ensina essa parte dentro de ciências. Então, eu já tenho preparado um cartaz de fotossíntese, vamos aprender esses termos aí, né? Que é a parte da ciência mínima básica, né? Assim como também tem geografia, tem história, que o professor também precisa aprender. Só que o que eu vou ensinar dentro disso é bem básico mesmo, porque em cima disso aí já seria CLIL, né, que é um outro termo, já os outros termos específicos, né? Mas o objetivo é esse. E depois de cada aula que o professor tiver, né? Não estou falando dos 60 minutos,
né, daquele plano de aula, que nesse plano de aula que vai durar, um exemplo, 3 aulas, nós vamos aprender os números, né? Acabamos de aprender os números, então agora como que você vai ensinar os números, né? Então essa é a proposta. Tô vendo que algumas pessoas estão se manifestando ali, relacionado a eu quero muito fazer esse curso. Já vi várias mensagens como quero muito fazer esse curso. E ótimo. Depois que acabar a live, você já vai poder ir lá na minha bio e baixar o informativo, ou se quiser me manda pro WhatsApp que eu te envio, ou mesmo no DM do Instagram. Tá. Baseado nesse tipo de pergunta, quero muito fazer esse curso, várias pessoas se manifestando, a Raquel de Foz do Iguaçu querendo começar o curso amanhã. Isso é muito legal. Mas aí eu fico pensando numa outra coisa. Por exemplo, aqui agora, nesse momento, nessa live, a gente tem 30 pessoas assistindo, tá? Dessas 30 pessoas, isso é ampliado exponencialmente porque as pessoas falam para outras pessoas. Sim. A live vai continuar no ar por 24 horas. Outras pessoas saberão do curso. Para além disso, outras pessoas que conhecem o seu trabalho e te seguem nas redes sociais também vão saber disso. E quando a live for para o YouTube, vai ficar ainda mais cheio. 150 pessoas querem fazer o seu curso. Qual é a quantidade? Você está brincando, mas é sério. Qual é a quantidade de vagas que você está ofertando? Que você está ofertando nesse curso? Porque é uma demanda que existe, então a gente tem que ser realista. Na verdade, não tem um número de vagas, tem um número de horários, né? Por quê? Por exemplo, se a pessoa falar que é individual que ela quer, ela ocupou um horário. Agora, dentro de um horário, eu tenho curso, eu tenho vagas até 6 pessoas, porque é o número limite que eu acho que dá para trabalhar bem num curso desse formato. Eu acho que no máximo é 6 pessoas, né? Então, se for um grupo de 6, vai ter mais vagas, né? Então, o negócio não é o número de vagas, é o número de horários. Então, eu não tenho horários infinitos, né? Infelizmente, né? Para atender 150 pessoas seria muito difícil. Eu tenho alguns horários, né? Aproximadamente 8, né? E aí eu tenho que ver a demanda, porque já chegou gente perguntando para mim assim, eu posso fazer todo dia, né? Para poder andar mais rápido. Entendi. Né? Então, vai depender um pouquinho, né, do como é que vai ser isso. Né? Mas eu tenho alguns horários. Né? Tá. Tenho algumas outras perguntas de caráter mais prático, de logística mesmo. Esse curso, ele vai ser síncrono ou assíncrono? O que eu quero dizer com isso? Eu sou aluno... Sim, eu sou aluno da turma de segunda e quarta, 3 horas da tarde. Você vai estar lá segunda e quarta, 3 horas da tarde, para me dar aula ou é uma aula gravada? Isso, não, eu estarei lá. A aula é ao vivo. Não é aula gravada. Duração de 1 hora? Todas as aulas de 1 hora cada dia. Isso. Então, inicialmente, serão vendidos pacotes de 8 aulas, né? Que 8 aulas, teoricamente, é um mês, né? Porque a gente pensa em 2 aulas por semana, né? Então, como tem feriados e tal, então eu preferi fazer, em vez de fazer mensalidade, fazer o pacote de aulas naquele mês ali. Então, a pessoa pode escolher um individual e ela pode escolher também a modalidade em grupo, né? Lembrando que eu, pelo menos pelos contatos que eu já tive até agora, é mais interessante fazer a aula em grupo se forem grupos que vierem juntos, então da mesma escola, ou já teve também alguma procura de pessoas que estão estudando pedagogia, né? Que elas querem fazer junto com o curso de pedagogia para quando concluir já estarem habilitadas. Então, vem juntos, né? Porque o que pode acontecer? A pessoa começa o primeiro módulo com 6, aí no segundo módulo a pessoa fala, ai, Thaís, eu não estou conseguindo estudar, ou não estou gostando, ou qualquer problema aconteceu, eu vou parar. Então, no próximo mês, já tem que redesenhar aquele contrato, né? Então, é melhor que venham juntos, porque aí, né, existe um vínculo entre as pessoas, né? Então, assim, eu não vou fazer fila de espera, tipo, né? Então, eu vou ter programa para o individual até 3 pessoas, depois de até 5 e com 6 pessoas, né? Cada um tem um preço diferente, né? E benefícios diferentes também. Então, vamos ver como que vai ficar, né? A pessoa está perguntando se recebemos um certificado. Sim,
eu tenho uma escola física, como eu disse aqui, né, que se chama Espaço Intercultural English Course, né, e o certificado vai ser emitido pela escola, né, ao final de cada nível, né. Tá perguntando, são quantos módulos, né? Então, cada nível... Hello, Tamires! Então, cada nível é um ano. Então, seria 2 módulos, né? Vamos dizer assim, né? Um semestre e outro semestre. Mas eu não gosto de dividir em semestres, não. Porque cada aluno tem o seu ritmo, né? Então, cada aluno tem o seu ritmo e, de repente, não vai demorar aquilo tudo, né? Então, teoricamente, é um ano cada nível, né? Tá. Eu sou coordenador de uma escola bilíngue e na minha escola, nesse semestre, nós vamos fazer contratação de professores. E aí o seu professor, o professor que fez o curso com você, ele tem esse certificado. Esse certificado, ele é um certificado por horas, ele é um certificado pelo curso, pelo módulo do curso, é um certificado individual. Como é que, por exemplo, como que é individual, isso? O certificado do curso é individual e vai escrito o nível que a pessoa completou e quantas horas de curso foram feitas. Tudo isso foi escrito no certificado. Ok, tá. Mais algumas perguntas, Thaís? Assim, nós temos 5 minutinhos. Não, dá tempo. 5 minutinhos, então nós temos que pedir o pessoal para tirar uns prints aí para a gente postar nas redes sociais depois. Faz isso. Como é que é o negócio? Eu não sou bom disso não. Como é que é? Faz o sinal. Façam print, pessoas, por favor. Algumas perguntas, Thaís, relacionadas a isso. Normalmente, essas coisas que as pessoas fazem, esses tipos de curso que as pessoas fazem, que são muito específicos, eles costumam ter um preço que é fora do padrão. Por exemplo, você fez o CELTA recentemente, e não só o nível de exigência foi alto, mas também vocês pagaram um curso, um preço bastante alto. Como funciona isso? Você pensou, você não precisa falar preço, você não precisa falar preço, porque eu sei que isso faz parte da lógica da divulgação. Você vai mandar o material para as pessoas. Mas como você está pensando numa coisa que seja dentro de que padrão? O professor que trabalha e que tem salário de professor e que a escola não vai ajudar ele a pagar por esse curso, as pessoas vão ter condições de fazer esse curso? Olha, esse é um dos propósitos desse projeto, né? Oportunizar uma qualificação de fato de qualidade, né? Uma capacitação de qualidade, vamos dizer assim, para colocar melhor, né? Com um preço que também vai caber no bolso da pessoa. Lembrando que quando a pessoa está pagando, ela já está pagando junto com o material, né? Então, ela pode optar, se ela quiser, material online eu não estou gostando, né? Mas eu quero fazer material, livro, eu posso? Sim, você pode optar, vou te sugerir um livro, né? E você pode comprar, mas o material já é incluso no valor. Então, o desejo é fazer com esse valor que a pessoa possa, né, pagar o curso, participar já junto com o material, né? Olha só, eu recebi um aviso ali que temos 1 minuto e 30. Isso, é exatamente isso que eu queria te perguntar. Em 1 minuto e 30, pessoal, só lembrar aqui pro pessoal que a live vai ficar 24 horas no Instagram a partir lá daqui 1 hora mais ou menos. E amanhã vai ter também essa mesma live, vai estar disponibilizada no canal do YouTube. A Thaís vai fazer a divulgação e eu também vou fazer essa divulgação. Ô Flávio, eu quero te sugerir uma coisa. Pois não. A gente pode ficar tipo mais meia horinha? Você tem esse tempo? O que eu faço? Eu encerro essa e a gente começa outra para o pessoal fazer perguntas. Que tem uma pessoa falando, abre a caixa de perguntas, temos muitas dúvidas. O que você sabe abrir a caixa de perguntas? É só a pessoa colocar aqui do ladinho. Né, não, tem uma paradinha que faz aí, que aparece umas cartinhas para fazer perguntas. Então você pode fechar mas a pessoa pode escrever. Podemos fazer fecha a live e abre de novo e a gente vai tentando responder. Tá, eu vou encerrar essa e aí já começamos outras exclusivamente para responder perguntas. O que vocês acham, gente? Dá joinhas para mim aí para ver se a gente pode fazer isso. Temos 30 segundos. Vamos ver se vamos ter joinha. Se tiver joinha, a gente faz mais uns 20 minutinhos só para responder perguntas. Não tive joinhas, Flávio. Talvez, mas tem perguntas. Pode abrir que as pessoas voltam. Ali, ó, já tem um joinha. Então tá, opa, joinhas aparecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa e
começamos outra então. Até já! Ótimo.